Bem, pessoal, então nós vamos resolver esse exercício, tá? Lá do Franco Brunetti. É dado o esquema aqui da figura, tá? Onde aqui a gente tem um reservatório que contém água, óleo e ar, tá certo? Aqui nessa parte de cima eu tenho ar, toda essa região ela tá preenchida por ar. Eu tenho uma coluna de 10 centímetros de óleo e uma coluna de 20 centímetros de água. Observem que esse reservatório ele está aberto para a atmosfera por esse ramal aqui, esse ramo, tá? E, conforme está demonstrado, ele não está fechado, isso aqui está aberto, tá certo? É dado aqui no problema também o gama, né, o peso específico aqui do óleo, tá? Equivale aqui a 8.000 newtons por metro cúbico. O peso específico da água tá aqui, olha, 10.000 newtons por metro cúbico. E esta elevação aqui, tá? Essa cota, né? Ela é de 60 centímetros, é quanto ele acendeu aqui nesse ramo, tá certo? Aqui estamos ilustrando a pressão atmosférica, tá? E nós temos uma área no topo desse reservatório de 10 metros quadrados. Pois bem, esse reservatório tem acoplado a ele no topo um manômetro, tá? Que tem uma certa leitura, certo? E uma dos pedidos da questão é exatamente a leitura desse manômetro, ou seja, quanto é a pressão que esse manômetro aqui está lendo, tá certo? Uma outra solicitação no problema é a força no topo. Eu tenho a área aqui, tá? Ele quer saber qual é a força que age no topo. Então, a gente descobrindo qual é a pressão pela relação de força sobre área, então a gente pode, com a pressão e a área, a gente pode determinar aí qual é essa força, tá certo? Bom, então a solução tá aqui, né? O que se pede no problema e quais são as considerações que nós iremos adotar aqui para nossa resolução, tá? Então, o gama dos gases, ele é desprezível, tá? Ele tende aí ele é muito pequeno, na verdade, tá? Então, por motivos que a gente já discutiu isso, né, durante a aula, então a gente pode dizer que ele é desprezível, tá? O que me diz o seguinte, que em qualquer ponto a pressão, né, para pequenas dimensões, óbvio, né, a gente tá falando aqui de reservatórios relativamente pequenos, mas em qualquer ponto de um reservatório pequeno a pressão é a mesma se eu estiver considerando aí gases, tá? E também iremos considerar que a pressão atmosférica ela é igual a zero. Veja, não se falou nada de pressão absoluta. Então, neste caso, nós estamos aqui na escala das pressões relativas ou efetivas. E, portanto, a gente considera que a pressão atmosférica é zero, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai montar a equação manométrica, tá? Da seguinte maneira. Olha, gente, a única informação que a gente sabe, né, o que a gente sabe é que no mesmo líquido, numa linha horizontal para um mesmo líquido, a pressão ela é igual para qualquer ponto, tá? Numa linha horizontal, no mesmo líquido, a pressão é igual para qualquer ponto. Então, a linha horizontal que a gente vai tomar como referencial aqui é o fundo do reservatório, que está ilustrado por esse tracejadozinho aqui, tá? E a gente sabe que em qualquer ponto a pressão aqui, ela vai ser igual, porque nós estamos numa linha horizontal, onde aqui é água, tá certo? Ou seja, a pressão que age do lado de cá deve ser igual à pressão que age do lado de cá, certo? Bom, e assim nós iremos fazer, olha. Então, a pressão, esse manômetro está lendo uma pressão PM, uma pressão que a gente está chamando de PM. Por quê? Porque ele está lendo, sim, uma pressão relativa a toda essa, né, que já está em equilíbrio aqui com todas essas colunas do reservatório. Tá? Então, ele está acoplado ao ar. Eu não sei quem é a pressão do ar, mas se eu descobrir quais são as pressões que agem até aqui, eu consigo descobrir a pressão do ar. Ou seja, PM, que vai estar dando a leitura da pressão do ar, mais o gama do óleo vezes o H0, que eu estou chamando aqui, HO, na verdade, porque eu estou chamando o H do óleo, tá? Mais o gama da água vezes o H da água, vai ser igual... porque nós estamos considerando, então, o que está descendo eu somo, né? O que está subindo eu subtraio, ou eu igualo os membros, tá? Então, isso vai ser igual a gama da água, aqui continua como sendo água, vezes L seno de 30. Isso porque a gente tem a informação no problema que esse ângulo é um ângulo de 30 graus, tá, gente? Embora não esteja ilustrado aqui, mas no problema é informado que esse ângulo, inclusive a gente pode escrever até aqui, tá? Isso trata-se de um ângulo de 30 graus, ok?
Então tá aqui, olha, gama vai ser L seno de 30, porque o seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o meu cateto oposto, eu tô dizendo que a gente vai chamar de H, tá? Que a gente pode ilustrar aqui, ó, como sendo o nosso H, tá certo? Pois bem, então olha, o que eu fiz aqui? Eu joguei todo mundo que está no primeiro membro, isolei o PM, na verdade, joguei todo mundo pro lado de lá. Então, gama da água vezes L seno de 30, tava aqui, né, permanece, menos o gama do óleo vezes o H do óleo, menos o gama da água vezes o H da água. Substituo essas informações, tenho, né, é informado e é informado no problema, tá? Tá aqui a continuação, né, que é o gama da água vezes 0,2, tá? Que é o H que a gente vai... desculpa, que é o H não, que é o 0,2 vem daqui de 20 centímetros de água, tá? Que eu passei pro lado de lá. E daqui a gente tira, então, fazendo as continhas, né? Observem que aqui de fato vai ficar em unidade de pressão, tá? Aqui eu tenho, olha, Newton por metro cúbico vezes metro. Então, corta metro com metro cúbico, fica Newton por metro quadrado. Aqui, a mesma coisa, tá? E aqui também, né? Então, aqui eu tenho o gama da água vezes 0,2, que é dos 20 centímetros aqui. Então, quando eu fizer essas continhas tudinho, pessoal, a gente vai ficar aqui, encontrar, né, que a pressão no ponto M vai ser igual aqui a 200, né, newtons por metro quadrado. Então, essa ou 200 pascal, tá? Essa é a pressão aqui no ponto M do nosso reservatório, tá? Bom, e aí qual seria então essa força? Tá certo? Então a força, a gente sabe que pressão é força sobre área. Se eu tenho a área que é informada no problema e acabamos de determinar qual é a pressão que age nessa área, então eu consigo determinar muito facilmente qual é essa força, tá? Então força vai ser a área vezes a pressão. E portanto a força que age no reservatório, no topo do reservatório aqui, vai ser uma força, né, de 200 newtons, tá certo? Então, para esse problema é interessante a gente notar que trata-se então, né, que a gente tem que levar em consideração aqui que a pressão de um gás, né, para qualquer ponto a pressão é aproximadamente a mesma. Essa é a chave da questão, tá? Escrevo a equação manométrica, né, aqui eu tenho uma relação bem simples, trigonométrica, mas entender que do teorema de Stevin lá, né, numa mesma linha horizontal, a pressão no mesmo líquido, é claro, no mesmo fluido, né, a pressão em qualquer ponto ela é igual.